Eu estive em uma instalação ontem que o proprietário tinha um circuito com 4 fios passando externo à parede. Então ele resolveu embutir esse circuito na parede e cortou aqui no meio os 4 fios. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Aí a pergunta que fica é: uma vez que eu cortar aqui no meio, como é que eu vou saber depois quem pertence a quem? Qual das pontas aqui, já que os 4 fios eram nessa cor azul, porém 2,5 milímetros quadrados. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Eu estava apenas de passagem pela instalação, tanto que eu não estava com nenhuma ferramenta comigo. Na realidade, eu estava indo ver uma outra ocorrência. E aí, quando eu cheguei lá, o cliente fez isso. Nesse vídeo, eu não vou ensinar você a usar fios de uma mesma cor. A ideia que eu vou dar aqui é para quem já tem a instalação feita desse jeito e de repente queira fazer o que esse cliente fez, que foi cortar aqui no meio dos 4 fios para passar dentro de um conduíte e depois emendar, chumbando dentro da parede. Uma vez que eu corto aqui, deixa eu demonstrar com 2 pontas aqui, ó. Suponhamos que fosse só 2, no caso aqui são 4. Uma vez que eu corto aqui, ó, e jogo aqui, quando eu for ligar, como é que eu sei aqui, ó, quem é quem? Qual é o fio que pertence a qual parte aqui? Justamente por isso que a norma ABNT-NBR 5410 pede para nós seguirmos, né, as normas de cores. E quais são essas normas de cores, né? O azul para o neutro, o verde ou brasileirinho para o aterramento e para as fases qualquer cor que não seja essas cores que eu falei. A ideia que eu vou dar aqui é, caso você queira fazer esse serviço que foi feito por esse proprietário, se de repente você já tem lá tudo pronto, né? Você não se perder igual ele se perdeu. Tanto é que depois eu vou demonstrar isso para ele pessoalmente, lá na residência dele. E como é que eu faria se eu tivesse que fazer esse trabalho, né, para esse proprietário, né? Se ele me empreitasse ou me desse esse trabalho para fazer. Então eu tenho lá 4 fios. O objetivo dele seria cortar aqui no meio para passar esses fios dentro de um conduíte, para ele não ficar mais expostos. Ou nas extremidades, se eu tivesse acesso nas extremidades, né, também eu poderia ter tirado e depois ter passado. Ou o que ele fez foi cortar no meio aqui, tá? O que não é muito recomendado. O que que eu faria nesse caso? Eu simplesmente tenho aqui umas fitas aqui, eu vou mostrar para vocês, essas aqui, ó, que eu uso quando há uma exceção, quando eu preciso fazer alguma exceção nas instalações que eu vou fazer. Então, o que que eu faria aqui, ó? Eu pegaria uma branca, no caso aqui eu tenho 4, né? 4 cores. Olha aqui, ó, faria isso aqui, ó. É muito simples isso que eu vou demonstrar aqui. Só que você precisa ter o material, o conhecimento e a preocupação, né, quando você for fazer alguma coisa. Pegaria uma azul, ou uma vez que eu já tenho 3 identificadas, eu não precisaria de uma outra, já que eu saberia que aquela única que está sobrando poderia não, seria a que eu precisaria emendar com a outra que está sobrando. Um amarelo, olha aqui,
Isso é o que eu faria se eu tivesse que cortar no centro do fio, tá? Se fosse na extremidade, eu ia fazer marcações também. Poderia ser com essas fitas ou de outra maneira mais simples e mais barata. Eu nem precisaria marcar a quarta, porque uma vez que ela tivesse sem fita, eu já ia saber que a pontinha sem fita ia pertencer a outra pontinha sem fita. Eu volto a deixar claro que eu não estou aqui ensinando ninguém a fazer instalação elétrica com um fio de uma cor só. Isso foge da norma ABNT-NBR 5410. Isso aqui é uma dica, é uma sugestão para as pessoas que de repente se sentir, né, na mesma necessidade que esse proprietário aqui se encaixou. Então o que eu faria uma vez que eu tenho isso aqui? Eu chegaria aqui, ó, agora, olha aqui, ó. Olha lá, eu sei a quem pertence cada ponta dessa aqui. Eu posso ficar tranquilo que no momento que eu for ligar cada fio desse aqui, eu sei a quem pertence cada ponta. Por que que essa fita é a mais adequada? Porque ela não sai com muita facilidade. Olha aqui, ó. Ela é colada, tem uma cola muito resistente, igual fita isolante. Isso aqui, na realidade, são fitas isolantes coloridas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Fitas isolantes coloridas. Essa é uma ideia simples e básica. O que estava lá era isso aqui, ó. O que estava lá era exatamente isso aqui que vocês estão vendo aqui desse lado de cá. Como é que você chega numa instalação com essas 4 pontas de fio, sem identificação, sem nada, aqui assim, e vai saber que ponta pertence a qual ponta desse outro lado? Já com essa marcação aqui, ó, isso aqui é infalível. Você pode fazer o seu trabalho, mesmo que você não seja um profissional da elétrica. Normalmente eu recomendo que você dê a César o que pertence a César, né? Porque a eletricidade mata, mas de repente você não tem condições e está querendo aprender, aperfeiçoar seus conhecimentos, aí você faz isso. Olha aqui, ó, eu sei que essa ponta amarela é essa amarela, essa azul dessa azul, essa verde dessa verde. Eu não precisaria marcar a branca, porque o que está sobrando aqui é só 2 pontas azuis, e ficaria certinha e eu ligaria com muita eficiência. Visitem meus canais do YouTube e ao visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada vez melhorar os nossos vídeos e a postar vídeos mais legais. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.